Unicamp 2022, segunda fase. Tem uma figura, glicose oxidase, glicose, glucanolactona, lacase, O2, 4H+, 4 elétrons, fluxo de H+, direção de elétrons. O que é isso daqui? Isso aqui é uma célula de combustível. De novo, célula de combustível. Caiu duas questões sobre célula de combustível na prova. Recentemente, pesquisadores desenvolveram uma célula eletroquímica que usa glicose como combustível. Glicose como combustível, para gerar eletricidade, figura ao lado. Então, a glicose é o combustível. Na célula, usam-se enzimas adsorvidas em eletrodos de papel, onde ocorrem as reações que geram a corrente elétrica. Então, glicose oxidase é a enzima adsorvida que está aqui. O eletrodo da esquerda é previamente mergulhado em uma solução de glicose 20 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, isso aqui foi mergulhado, molhado em glicose. E depois, retirado dessa solução, a célula está pronta para funcionar. Então, você tem a enzima adsorvida e isso aqui foi molhado com glicose. No seu funcionamento, no gráfico, no campo de respostas, tá aqui, ó, esse é o gráfico da célula. No seu funcionamento no gráfico, no campo de resposta, observa uma queda da corrente ao longo do tempo. Então, corrente, ó, a corrente vem 80, cai para 60 e depois cai mais ainda. Um reflexo da diminuição, observa-se uma queda na concentração... Oh, meu Deus. Observa-se uma queda na corrente ao longo do tempo. Um reflexo da diminuição da concentração de glicose. Assim, para efeito de cálculo, pode-se considerar que a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à concentração de glicose. Então, eles pegam esse papelzinho, coloca uma enzima, molha com glicose. Conforme a célula vai funcionando, ele vai consumindo a glicose. Conforme ele vai consumindo a glicose, ele vai produzindo menos corrente elétrica até chegar nesse ponto que consome mais rapidamente a glicose e diminui mais ainda a corrente elétrica. Ele falou que a corrente elétrica é proporcional à quantidade, concentração de glicose. Deu massa molar, deu constante de Faraday, vai ter que usar o kit, né? Carga igual a corrente vezes o tempo. Deu que 1 Coulomb é igual a 1 ampere por segundo, vezes segundo. Item A. Imagine uma situação em que essa célula eletroquímica esteja inserida diretamente na corrente sanguínea de um indivíduo saudável. Então, isso daqui tá na pele, tá na corrente sanguínea de um indivíduo saudável, cuja concentração de glicose é 90 miligramas por decilitro. Aqui tá miligrama por decilitro, aqui tava mol por litro, tá? No gráfico do espaço de resposta, esboce a curva da corrente em função... Então, eu vou ter que fazer um gráfico aqui em cima desse gráfico, no gráfico do espaço de resposta, esboce a curva da corrente em função do tempo produzido por essa célula nesta situação. Construa a curva usando argumentos quantitativos e justifique seu formato. Então, esse gráfico descendo assim é com 20 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Eu vou ter que fazer o gráfico aqui quando for 90 miligramas por decilitro. As concentrações, ó, são em unidades diferentes. Não tem como comparar maçã com carro. Tem que comparar maçã com maçã. Tem que estar em mol por litro e mol por litro. A gente vai ter que converter essa daqui para mol por litro para poder comparar ela com essa daqui. E aí sim fazer o esboço no gráfico. Beleza. Então o que a gente tem de importante aqui? É uma célula de combustível, tem que conhecer esse tema da eletroquímica, células de combustível, né? Então é uma parte da eletroquímica. Beleza. Ele falou que essa queda de corrente é porque está consumindo glicose, então, e ele falou que essa glicose é proporcional à corrente elétrica. Importante, já falei, vou deixar bem destacado aqui. Aqui está numa unidade, aqui está em outra. Vai ter que deixar essa miligrama por decilitro em mol por litro. Beleza, vamos fazer isso já já. Então, o tema, além de células de combustível, é soluções, porque a gente tem que converter esta unidade de concentração nesta unidade de concentração. Então, o tema, além de célula de combustível, que é entender isso daqui, é conversão de unidade de concentração. Beleza? Então, vamos fazer essa conversão. Calculando a concentração em mol por litro para comparar. Estou deixando bem claro para o corretor. Então, vamos lá. Vou resolver por análise dimensional.
Por regra de 3, aqui não ia caber. Mais uma vantagem da análise dimensional, que eu sempre resolvo assim. Então, 90 miligramas de glicose para 1 decilitro. Eu vou resolver aqui em linha, bonitinho, para chegar em mol por litro. Eu quero miligrama? Não, então vou ter que ter miligrama embaixo para cortar. Quero decilitro? Não, vou ter que ter decilitro em cima para cortar para chegar em litro. Então vamos lá. Vou sair de miligrama e ir para grama. Por quê? Porque com grama, usando a massa molar, eu consigo chegar em mol em cima. Então eu pego a concentração em miligrama por decilitro e multiplico por 1 grama de glicose tem 1000 miligramas de glicose. Corto a miligrama. Se eu fizesse só essa conta, eu ia ter a concentração em grama por decilitro. Vou utilizar, aqui cortando, vou utilizar agora mol por grama, porque a massa molar é 180 gramas por mol. Mol em cima, grama embaixo. Eu vou cortar a grama de glicose e vou ter mol por decilitro. Quero decilitro embaixo? Não. Então eu sei que 10 decilitros é igual a 1 litro. Isso daqui, vou cortar o decilitro aqui, vai sobrar mol em cima e vai sobrar litro embaixo. Essa grama de glicose cortou. Então, o que a gente fez aqui? Olha só, mesmo com pouco espaço, eu consegui explicar para o corretor que eu peguei a concentração, fiz uma conversão de massa para cortar miligrama, usei a massa molar para sair de grama e ir para mol, e fiz uma conversão de volume para sair de decilitro e ir para litro. 90 vezes 10, 900, dividido por 180, dividido por 1000, a gente chega em 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. É 4 vezes menor do que o que está aqui no gráfico. Então, beleza. Chegamos na concentração de glicose no sangue do indivíduo saudável. É só copiar igualzinho o gráfico que está aqui, só que 4 vezes menor. Então, ao invés de estar no 20, em vez de estar no 80, eu ponho no 20. Caio, ao invés de cair para o 60, uma coisa 4 vezes menor e depois cai mais, né? Não. Por quê? Isso daqui é no papel mergulhado com glicose. Isso aqui, gente, deve ter pego muita gente. Aqui, a glicose, o papel tá molhado com glicose, então ele vai consumindo a glicose até acabar a glicose no papel. A glicose na corrente sanguínea do indivíduo saudável vai acabar? Não. Então, essa concentração de 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro de glicose na corrente sanguínea da pessoa é constante. Como ela é constante, o gráfico vai ser constante também. Não vai ser o mesmo gráfico 4 vezes menor, vai ser uma linha reta aqui. Difícil, né? Você tem a concentração de glicose constante, como é proporcional, se 20 vezes 10 a menos 3 produziu essa corrente aqui de 80. 20 vezes 10 a menos 3 produziu essa corrente de 80. 5 vezes 10 a menos 3 vai produzir uma corrente de 20, que fica constante ao longo do tempo, porque a concentração de glicose é constante. Explicando para o corretor, como a concentração é 4 vezes menor, a intensidade luminosa também será. No entanto, no sistema biológico, o fornecimento de glicose é constante, o que se reflete em um gráfico linear. Genial! A questão ela é boa, só que vai ficar sem espaço para fazer o B. E aí, gente, lascou. Vai ficar muito apertado mesmo. Vamos ver o B agora. Com base nas informações do gráfico disposto no espaço de resposta, calcule a quantidade em mol de glicose que foi consumida durante as 3 primeiras horas de funcionamento. Então, para a célula de combustível com papelzinho mergulhado em glicose, consome glicose, não tem nada para repor, a intensidade diminui. No sangue, não. Quanto de glicose em mol foi consumido nas 3 primeiras horas? Apertadaço para fazer. Então vamos lá. Por análise dimensional, encontramos a quantidade de glicose. Como é nas 3 primeiras horas, a gente vai fazer o quê? Usar a lei de Faraday. A carga é proporcional à corrente vezes o tempo. Como que a gente pode fazer isso com gráficos? A área do gráfico é igual à carga. Por quê? Corrente. Vamos supor que isso aqui fosse um retângulo. Corrente vezes o tempo
corrente vezes o tempo te dá a carga. Então, se eu calcular a área do gráfico aqui, eu vou ter a carga. Com a carga, usando aqui a constante de Faraday, fazendo uma análise dimensional, a gente chega na quantidade em mol. Mas antes eu preciso, com a área do gráfico, achar a carga. Isso daqui não cabe lá embaixo. Eu tive que fazer apertadaço aqui para eu achar a carga. Então vamos lá. A área do trapézio é o quê? 80 mais 70, que é esse lado aqui. Então 80 mais 70 vezes isso daqui que seria a altura, né? Então, essa aqui, esse lado, é como que você calcula isso daqui? É como se você calculasse o dobro da área e dividisse por 2, né? Então, 80 mais 70, ia ficar um retangulão lá em cima. Aí você multiplica por 3 e divide por 2. Área do trapézio, tranquilo. Unidades, a gente teria em cima microampere vezes hora, tudo bem? Porque aqui o gráfico está em tempo em hora. Então, ficaria 225 microampere por hora. E aí a gente tem que converter esse micro, esse ampere e esse hora para chegar na carga em coulomb. Então, isso aqui foi muito errado, porque não tem espaço para você fazer. Então, 225 microampere por hora fica 225 micro é 10 a menos 6, o ampere é 1 coulomb por segundo, e o hora é 3.600 segundo, corta o segundo. A gente só sobra o coulomb, porque cortou o segundo, fica 225 vezes 3.600 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa conta no rascunho, 0,81 coulomb. Então, nas 3 primeiras horas, o dispositivo consumiu 0,81 coulomb. Agora, a gente pode usar esse 0,81 coulomb, que é um valor, uma unidade só, para chegar numa resposta numa unidade só, que seria em mols de glicose. Então, vamos lá. 96.500 coulombs é 1 mol de elétrons. Como que eu sei isso aqui? Constante de Faraday. 96.500 coulombs é 1 mol de elétrons. Cortei o coulomb, cheguei em mol de elétrons. Eu quero mol de elétrons? Não, eu quero mol de glicose. Como que eu vou relacionar mol de elétrons com mol de glicose? Na minha figura lá em cima, eu tenho que, para 1 mol de glicose, eu preciso de 2 mols de elétrons. Ó, vamos voltar lá para você ver. Vamos voltar, vou apagar tudo aqui, hein? Vamos voltar para você ver. Ó, para 1 mol de glicose, ela entra aqui e produz 2 mols de elétrons. Então, o fluxo de 2 mols de elétrons que está sendo produzido aqui, eu tenho 2 mols de elétrons para 1 mol de glicose. Então, vamos lá. Dois mols de elétrons para 1 mol de glicose, que é a proporção estequiométrica pela figura do dispositivo. Cheguei em mol de glicose, é o que ele quer? Sim. Então, a gente faz essa conta, 0,81 dividido por 96.500 dividido por 2. Chega em 4,2 vezes 10 a menos 6 mol de glicose. Começou com uma unidade, corta o coulomb, corta o mol de elétron, sobe o mol de glicose. Chegamos na resposta? Sim. Então agora a gente faz um textinho explicando para o corretor. Então aqui é a carga encontrada na área do trapézio, aqui é a constante de Faraday e aqui é a proporção estequiométrica de reação da célula. 1 mol de glicose produzindo 2 mols de elétrons. A gente tem essa proporção aqui. Beleza. A quantidade de glicose consumida nas 3 horas iniciais, nem cabe essa palavra aqui, nas 3 horas é de 4,2 vezes 10 a menos 6 mol. Muita coisa, 2 contas, gráfico, área do trapézio, 3 contas, é muita coisa para uma questão só. Isso se refletiu em ser a questão de longe mais difícil da prova. Então, de 4 pontos, o pessoal só tirou meio. Isso daqui é como se você, numa prova que valesse 10, você tirasse 1, 1,5, 1,2. Então é uma questão muito difícil. Porque os conceitos aqui, conversão de soluções, isso aqui a gente faz, conversão de unidade de concentração de soluções, mas isso aqui já seria uma coisa. Aqui, lei de Faraday, kit, área do trapézio, então é muita coisa e pouco espaço. Última questão, o pessoal já estava sem tempo, abandonou, então deve ter tido muita gente que abandonou a questão e não conseguiu fazer. Observa, né?
Aqui a gente chegou na proporção estequiométrica pela figura, né? O combustível foi glicose, o comburente foi oxigênio, 1 glicose para 2 mols de elétron, tudo muito cheio. Então, foi a questão mais difícil da prova. Mas, legal, terminamos a prova. Vamos fazer agora uma avaliação de